Olá, meu nome é Fernando Brandião, eu sou aluno do PPGA. Eu e o meu colega Gileno Moncorvo iremos apresentar para vocês o seminário de Marketing e Sociedade. O artigo escolhido foi um artigo sobre a concessão de crédito para idosos. Gileno, te passo a palavra para falar um pouco sobre o artigo. Ok, a escolha desse artigo, né, nós escolhemos pelo seguinte, porque nós vimos que é importante, né, esse estudo do impacto, né, que a oferta de crédito tem para o idoso, né? Então ele realmente se relaciona, né, com a questão da sociedade. Esse artigo ele é de autoria de Gustavo de Almeida, né, a Fernanda Ferrão, o Jonathan Silva e o Bruno Assimos. O título do artigo é O Consumo de Crédito e seus prejuízos e os benefícios na sociedade, um estudo interpretativista na perspectiva de idosos como consumidores. O resumo básico, né, desse artigo é o seguinte: ele busca compreender o consumo de crédito na terceira idade, apontando, entre outros, para os benefícios e os prejuízos dessa relação. Eles buscaram... Licença. E dentro disso eles fizeram uma interpretação avaliando como critério 3 categorias. Eles verificaram a independência financeira e de vida desses idosos, as suas relações com os serviços financeiros e a divergência nas narrativas dos participantes. Com você, Juliano. Ok. O tema, né, no contexto do marketing e sociedade, né, o que nós buscamos aqui? Justamente fazer essa correlação. Justamente porque tem a importância do consumo consciente do crédito para os idosos, suas consequências quando não administrado de forma correta, né, a relação do idoso com a família e a responsabilidade dos fornecedores, né, que são as instituições financeiras, no fornecimento de um serviço que agregue valor ao cliente e não o contrário, né? Então, se busca o quê? Né? O bem-estar do idoso, né? Voltado para as suas necessidades e consequências do consumo. E também as ações de marketing, elas podem também beneficiar ou ainda prejudicar a noção de emancipação do consumidor. Dentro disso, só fazendo voltando e fazendo um parênteses sobre as ações de marketing, a gente vê, voltando, por favor, voltando aí no tópico 3 aí, que a gente destacou, o marketing ele pode ser muito eficiente, como já discutido nos fóruns da disciplina, mas ele também pode atingir um público que não tem muita instrução para tomada de decisão. Então o artigo ele também ele transita sobre o nível de informação que o idoso tem, qual que é a capacidade técnica que ele tem para decidir se vai consumir ou não a oferta de um crédito. Então a gente vê como que isso realmente pode prejudicar ou beneficiar. Em alguns casos, realmente, a oferta do crédito ela chega a ser um remédio ali para estancar alguma situação, um momento difícil, mas em outros momentos o idoso ele passa a ser vítima, né? E até mesmo as pessoas que estão ao lado do idoso utilizam dessas ofertas para incentivar aqueles mais vulneráveis para consumir esse crédito. Pode passar. Ok, bom, o artigo ele busca contextualizar, né, essa situação aqui no Brasil, né? E eles falam claramente lá que há estudos sobre consumo de crédito de forma geral, mas não específica, né, para o idoso. Então existe essa lacuna, né, no foco do idoso, né, buscando o que? Reconhecer, né, a existência de benefícios e ou prejuízos dessa relação, né? Também se fala, né, das poucas pesquisas existentes, né, e raramente elas são na área de marketing, elas estão muito voltadas mais para a área financeira, né, e tem essa percepção também de que o idoso, né, com o avanço da idade, ele perde sua capacidade individual de gerir o crédito pessoal dependendo de familiares, né? Isso. Dentro disso também, a gente vê que existem hoje uma abordagem mercadológica em volta do conceito e do produto crédito financeiro para idosos. E essa discussão ela é sempre abordada pelo pressuposto da venda, do ganho, da rentabilidade de um produto vendido com garantia de recebimento
principalmente pelo recurso de fazer o empréstimo já com a garantia de recebimento por ser desconto em folha, e a maioria deles ser usuário de benefício da Previdência. Então, os estudos também estão bem focados nesse aspecto. E fora as lacunas acadêmicas, pelo ponto de vista mercadológico, quando a gente vai para os programas de streaming, onde tem vídeo, cursos, existe muitas pessoas focadas em treinar pessoas e empresas para vender produto para esse tipo de público. E a gente não destaca aí um contraponto, alguém defendendo isso, que é algo que também a gente vai ver ao longo do artigo, inclusive já dentro do próprio slide que é exposto para a gente. Hoje é a faixa etária mais endividada dentro do Brasil. O crédito pode trazer prejuízos e inadimplência para esses consumidores. Ele nunca gera prejuízo no próprio crédito, na maioria das vezes, porque ele já é um desconto em folha, mas isso faz o idoso se tornar inadimplente nas outras frentes, porque ele perde poder de controlar o seu recebimento, a sua receita, uma vez que ela diminui quando a parcela do empréstimo passa a ser debitada do seu pagamento. Isso provoca nele um desequilíbrio financeiro, né? E do lado positivo, ele consegue usufruir de forma planejada de níveis de consumo superiores ao rendimento ou situações extraordinárias e emergenciais. Como que a gente enxerga isso? E é mencionado até mesmo entre os entrevistados, para construção, uma reforma da residência, um problema de saúde contingencial, e a família acaba com o consumo de crédito do idoso também, sempre tem alguém se aproveitando disso de alguma forma. Legal. Então, Fernando, aí complementando, né, fica muito claro também, né, que as instituições financeiras, enquanto fornecedores, né, elas incentivam o consumo do crédito, né? Então, para essas instituições, acaba que o crédito, a oferta de crédito, ela passa a ser um produto, né, para aumentar o seu lucro, né? E nesse caso, né, percebe-se logo que o crédito realmente ele é um produto vendável e não apenas um meio para obter algo, né? Então, de fato, é tratado como um produto, né? E aí vem a questão do crédito consignado, né? Que ainda ele está sem regulamentação, né? E aí isso acaba expondo mais ainda a vulnerabilidade dos idosos com suas aposentadorias. Então, eu peguei esse conceito aí de crédito consignado, só para poder contextualizar, né? Que diz o seguinte, né? O empréstimo consignado é uma modalidade recorrente de acesso ao crédito fornecido por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil, em que o desconto da prestação ocorre diretamente na folha de pagamento ou benefício previdenciário. Mais na frente a gente vai falar um pouco aí, né, Fernando, sobre essa questão desse desconto, né, do benefício previdenciário, o transtorno, né, e o prejuízo que causa aí para o idoso, né? Ainda falando das instituições financeiras, né, o que elas fazem, né? Como elas consideram isso como um produto, né? Então elas têm ação em telemarketing, né? Percebe-se que elas têm acesso à base de informação de cadastro de aposentados, né? Eu até conversando com o Fernando mais cedo, né, Fernando? Eu até comentei do meu sogro que em uma das ocupações dele ele se aposentou e com menos de 15 dias ele passou a receber ligações de telemarketing, né, oferecendo empréstimo consignado, né? Tem a questão da venda casada também, mas na frente a gente fala um pouquinho mais, que é justamente oferecem o crédito, né? Eles oferecem também um treinamento financeiro, né? Querem vender esse treinamento financeiro. E tem a existência de peças publicitárias enganosas, né? Face ao desconhecimento do idoso, né? E vem essa situação de que os folhetos eles convidam a consumir o crédito para responder qualquer circunstância, incitando o seu uso frenético, né? Só que as cartilhas, né? As famosas letras pequenas ali, né? Elas trazem orientações severas para quem se endivida e não paga. Então, realmente essa abordagem, né, de comunicação, ela ainda mais, né, considerando que alguns idosos acabam tendo um pouco mais de dificuldade, né, no acesso às informações, eles acabam se prejudicando, né? E uma coisa que até dentro dessa perspectiva da cartilha, você vê uma oferta bem agressiva pelo ponto de vista que não existe uma análise de crédito, não existe
não existe burocracia. Então, toda a oferta do produto, todo atributo de marketing está voltado para essa flexibilidade. E muitas das vezes, esse público, por às vezes já até ser um público inadimplente, já até compor a carteira de inadimplente, ele recorre a esse tipo de oferta que é feita devido a esse tipo de anúncio. E como essa é um empréstimo que ele já tem a garantia do recebimento, então esses outros atributos eles são ignorados. O atributo de comportamento de crédito do idoso, de maneira geral, ele é ignorado quando esse recebimento ele é feito direto na folha. Então, isso também favorece a prejudicar mais ainda a situação do idoso que já se encontra em estágio de inadimplência. Algo que não aconteceria se esse empréstimo fosse feito para uma pessoa que não tem um desconto em folha, para que não tenha um recebimento garantido. Ou seja, a instituição financeira ela teria um esforço muito maior para avaliar o crédito e a capacidade de pagamento daquele cliente, e em relação ao idoso, como ela já sabe que isso vai ser debitado em folha, esse esforço é menor e entretanto, a outra parte fica extremamente prejudicada, né? A gente vê também no slide que está se exposto agora para a gente, que algumas coisas para o consumidor são muito boas. A gente percebe que existe um aumento na expectativa de vida. A cada tempo que passa, os recursos que a gente tem favorecem o aumento do tempo médio de vida, né? Então, isso favorece o idoso e o tamanho da população idosa também. Existem outros estudos que mostram que ele tende a aumentar. Inclusive, isso, um tema de fronteira que foi discutido recentemente é a previdência. Existe mudança nos hábitos de consumo, existem a questão dos hábitos saudáveis. Então, o idoso ele vem passando de uma trajetória que ele se preocupa com a sua saúde, ele busca melhorar o seu estilo de vida, o que favorece ele também a ganhar longevidade. Ele está se inserindo na tecnologia, cada vez mais a gente vê os idosos participando dos recursos tecnológicos, redes sociais, produtos bancários ofertados através de tecnologia, como serviços, para que eles possam não precisar sair de casa. Destaca-se isso dentro desse contexto de pandemia que o país viveu e da necessidade de ficar recluso em casa. Automaticamente, alguns idosos que não são assessorados por pessoas mais novas tiveram que recorrer à tecnologia para aprender e mudar até mesmo seus hábitos de compra e de consumo, né? Em muitas situações, o idoso ele continua sendo o alicerce financeiro da família. Então, ele apoia os filhos quando não estende esse apoio aos seus netos. Então, é muito comum a gente perceber aí os idosos trabalhando dessa forma com as suas finanças, né? com o seu arrimo familiar sendo sustentado. Isso em todas as esferas sociais, tanto quanto o idoso que tem um poder aquisitivo melhor, que está num estágio financeiro mais equilibrado, quanto aqueles que encontram-se em estado social mais crítico, né? E não existe uma representatividade social destacada, então a gente não percebe isso de forma clara, quem está representando os idosos, quem está representando os mais vulneráveis. Vamos lá, que já faltam 6 minutos aí, vamos lá. Bom, aí tem uma definição aí, né, do NCPA aí, né, de 2017, né, que fala da vulnerabilidade do idoso, né. Ele fala o seguinte, né, no contexto do crédito, alguns idosos são alvos de prejuízos, porque controlam boa parte da riqueza mundial ou nem sempre percebem o preço dos seus ativos. São suscetíveis ao controle do outro em caso de deficiências, têm padrões previsíveis de quando terão dinheiro em mãos, né? Nem sempre denunciam os agressores por adoecimento ou constrangimento, podem não ter testemunhas convincentes, né? Podem estar mortos antes da intervenção legal em caso de idade mais avançada, né? E alguns não procuram apoio jurídico e uma parcela conhece pouco os assuntos financeiros.
né, que são tanto financeiros como leis, direitos de avanços tecnológicos que perpassam o crédito, né? Então, falando um pouco agora da questão da pesquisa, né? A pesquisa ela foi feita, né? Região metropolitana de BH. Isso, a idade média de 70 anos, né? Uma renda mensal aí, de R$ 1.900, né? E foram 12 entrevistados, né? E aí, se o Fernando quiser comentar aí, né, a questão dos resultados, né? Que são aqueles 3 pilares aí que você falou nisso, né, Fernando? O artigo ele propôs identificar, né, e responder aí esses três pilares, e como resultado capturado aí da pesquisa, a independência financeira dos idosos preocupam-se com sua independência financeira, ou seja, eles têm eles sabem da necessidade de ter dessa independência. Tem uma consciência, né, Fernando, e querem, né? Isso. Adquirir essa independência financeira, né? E eles não querem que o outro também tome conta, né, das suas finanças, das suas decisões. Então eles se sentem no comando da tomada de decisão, querem viver, curtir, demonstram vigor. Isso aí, Felipe, na questão de consumidor, né? Quando você falou aí, querem viver, curtir e demonstram vigor, justamente a mudança de perfil, né? Ele está vivendo mais, ele quer curtir mais. Ele vê o crédito como aumento de renda, mas ele desconhece qualquer ônus. Ele não sabe como que isso pode interferir negativamente na sua receita, né? E quando aqueles que usufruem desse produto, sempre é uma surpresa ao ver o desconto na sua aposentadoria, que é o que a gente comentou, de perder o controle sobre a receita que ele tem direito. Então ele trabalhou, ele tem direito a uma receita, a receita média dos entrevistados foi R$ 1.900, e quando ele vai receber o seu pagamento, e ele foi participante de um processo de empréstimo, muitas das vezes a gente percebe, até mesmo no convívio social, abordando exemplos aí fora do artigo, a gente vê que o idoso não reconhece aquele desconto. E muitas das vezes eles se questionam por que estão descontando aquilo dele, mas ele esquece daquele crédito que ele usufruiu e ele não enxerga, muitas das vezes, as consequências e o custo daquele crédito, né? Os idosos e as suas relações com os serviços financeiros, foi possível coletar, né, nos resultados da pesquisa, a terceirização do empréstimo. Então você percebe que os idosos fazem captação de empréstimo para seus familiares, muitas das vezes até para amigos ou para cônjuges, pessoas que se aproximam. Inclusive existem relatos também, extra-artigo, a gente percebe muito noticiado, pessoas que se aproveitam de idosos, né? Se relacionam, se apresentam como de alguma maneira afetiva e utilizam disso para fazer com que aquele idoso consuma crédito, e depois essa pessoa acaba sumindo aí e saindo da vida do idoso, deixando um problema. Compras parceladas no cartão de crédito, produto para bater meta, e aqui a gente já traz a gente já traz a questão da própria instituição financeira, que ela tem a questão de... ela não está preocupada com o que o idoso vai fazer com aquele recurso. É um produto para ela e ela quer garantir a sua receita de vendas, ela quer bater meta. E o último pilar que nós temos aí é a divergência de narrativa sobre o controle financeiro dos idosos. É comum o idoso fazer o uso do serviço, pagam mais do que devem e perdem o controle. E eu vou pedir o Gileno para ler o último aí, porque no compartilhamento de tela aqui ele está sobreposto para mim. Consomem o crédito para investir na família, né? Muitas vezes ele pega o crédito para investir na família dele, né? Vamos lá para o último, que temos agora menos de 30 segundos aí, né? As considerações finais, né? Aí dentro da questão do marketing e sociedade, né? A gente entende que falta aí, né, representatividade social e política, né? A ausência de ONGs e parlamentares defendendo a pauta para poder equilibrar essa relação, né?
regulamentação da oferta, né, especificamente para essa faixa etária, né, para evitar as ofertas aí enganosas, digamos assim. Tem a questão da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, né, Fernando? Para poder adquirir, para poder considerar critérios mais rigorosos aí para a liberação de dados, né? Percebe-se nessa parte só um parênteses, Leandro, da LGPD, a gente visitou a lei para poder trazer essa contribuição nas considerações finais, e a lei ela simplesmente aborda a comunicação dos dados. Ela só aborda que os dados precisam ser acessíveis também ao idoso de forma simples. Ela não aborda uma proteção para os dados do idoso, tá? E a parte de regulamentação para o consignado, que são critérios para avaliadores. A gente sabe que muitas das vezes a família ignora essa solicitação, esse pleito do idoso, porque sabe que, se caso proveniente a um óbito ou alguma coisa assim, aquela dívida também não é transferida a terceiros. Então, quando a gente sugere essa questão de ter avaliador para o empréstimo, talvez isso poderia ser um bloqueio para usufruto do produto de maneira a prejudicar o idoso, né? Exigir bens de garantia, e a gente precisa discutir como eliminar o assédio das instituições financeiras. É o que o Gileno comentou, que hoje em dia a instituição financeira, o idoso, ele entrou no grupo de beneficiário do INSS ou beneficiário de algum outro meio, ele já passa a ser assediado constantemente aí, ok? É isso aí, pessoal. Muito obrigado, Gilene e Fernando. Qualquer dúvida, podem entrar em contato conosco, tá ok? Muito obrigado. Um abraço a todos.